Beleza. Vamos dar início aqui à nossa aula. A aula de hoje está relacionada chama estrutura tributária, tá? Coloquei aqui no slide o nome de tributos. E hoje na aula a gente vai estar vendo, conhecendo um pouco a respeito da questão tributária no Brasil. É claro que é um assunto muito complexo, né? Muito extenso, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui também, antes que eu me esqueça. O tema em si, ele daria para você fazer não só uma disciplina, né, a respeito disso, mas até mesmo um curso, né, de tão extenso e cheio de detalhes. Mas aí a ideia aqui é trazer algumas informações básicas aí para a gente conhecer um pouco melhor como que funciona essa questão da estrutura tributária no Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês, o porquê da necessidade de arrecadação, tá? Qual que é o conceito, a definição de tributo, quais são as funções que o tributo desempenha, as 5 espécies de tributos existentes no Brasil, e vou dar alguns exemplos aqui, na verdade, citar alguns tributos, entrando em detalhe em um ou outro só, porque são muitos e a gente não teria tempo para ver todos, tá bom? É, Beleza. A primeira questão que a gente começa a ver na aula é a necessidade de você da existência, né? Justificativa da existência de tributos, tá? Então, a justificativa é a necessidade de oferir receitas para custear a administração do Estado. Então, o tributo, ele existe para você pagar as despesas da existência do Estado. O Estado é um grupo politicamente organizado, né? É uma sociedade politicamente organizada. Então, isso varia, é claro, para cada país, vamos dizer assim, eles têm a sua estrutura de Estado, uns maiores, outros menores, um com maior interferência, outros com pouca interferência e tudo mais. E, independente disso, você precisa ter receitas para estar custeando essa existência. Então, com os tributos, você vai pagar as despesas aí da existência das Forças Armadas, de toda a estrutura de justiça do país, de questões relacionadas à administração pública, né, servidores, obras públicas. Então, muitas coisas entram aqui como objetivo aí da necessidade dos tributos, que é você retirar o dinheiro do bolso daquelas pessoas que vivem dentro daquele território, tá bom? O tributo, ele pressupõe um consentimento popular, né? Então, acredita-se que as pessoas estão de acordo com aquilo que elas pagam, tá? Pressupõe isso. Então, o tributo já adianta que ele só pode ser criado por lei, tá? Modificado, alterado, extinto, o que for. E nós temos ali os nossos representantes no Congresso Nacional, então os deputados federais, no caso, que são os representantes da população, eles são as pessoas que vão formular, dar os primeiros passos ali na criação de um novo tributo, tá? Com isso, nós vamos estar vendo aqui qual que é essa definição do que seria o tributo, então. O tributo, a definição consta no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é definido como toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? E como é que a gente... vamos simplificar toda essa definição aqui para a gente entender melhor. Então, ele começa citando que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda
ou cujo valor nela se possa exprimir. Tá? Então, ele está falando que um pagamento, né, que tem um valor monetário compulsório, ou seja, obrigatório, tá? Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, multa não é tributo, tá? Então, o tributo ele não pode existir sendo derivado ali de algum ato ilícito, algum erro e tudo mais, tá? Instituído em lei, o tributo ele só pode ser cobrado, né, se houver lei que permita a instituição do tributo, ou seja, pessoa, um prefeito, presidente, governadores, eles não podem criar do nada, né, instituir um tributo. Então, para isso tem todo um procedimento formal que vai passar pelo Congresso Nacional, Senado, depois tem que ter o aval do presidente da República e tem todo lá o trâmite para isso. Então, é importante se atentar a isso, que o tributo ele tem que, tem que estar instituído em lei. E a última parte aqui dessa definição fala que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? O tributo, ele tem um gatilho, né? Ele tem um efeito que dá início, né? Ele tem uma causa que chama-se dessa atividade administrativa plenamente vinculada. Ele tem um fato gerador. Então, todo tributo ele nasce com um fato gerador que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E eu fiz algumas observações aqui no slide, só para me consultar aqui o material no livro. Para montar essa aula, eu estou usando dois materiais, né? Uma apostila de um curso de Direito Tributário e eu estou utilizando um livro chamado Manual de Direito Tributário, de Eduardo Sabag. É um livro muito bom, a minha versão é de 2011, tá? Já tem 10 anos. Deve ter provavelmente algumas coisas que já devem ter sido alteradas, mas ela ainda serve para a gente entender essa questão tributária, tá bom? E tem dois livros que eu sugiro que ajuda também a gente entender melhor a questão da estrutura, não só tributária, mas a forma como o Estado brasileiro ele está organizado, né? Quais são as características do nosso Estado. Tem um livro muito bom que é chamado Por que o Brasil é um País Atrasado, tá? Ele foi lançado por um autor, é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um livro muito interessante. Ele foca principalmente na questão da Constituição, que dá o norte aí para o país. E tem um outro livro que eu achei muito interessante, que também eu acho que ajuda a gente a entender um pouco melhor o país, que chama O Patrimonialismo Brasileiro em Foco, de Antônio Paim. Tá? São livros interessantes aí que ajudam a compreender. E por que eu estou citando esse livro? Porque uma aluna fez um questionamento interessante em alguma das aulas anteriores. Ela falou por que no Brasil a gente tem uma alta carga tributária. Nós temos uma alta carga tributária porque você precisa estar financiando o Estado brasileiro, que é um Estado grande, né? O Estado grande que eu falo é um Estado inchado. A máquina pública brasileira ela é grande, tá? Então você tem ministérios, você tem autarquias, departamentos, funcionalismo público. Então é uma estrutura muito grande e precisa de muito dinheiro para estar financiando tudo isso, tá bom? É por isso, e é claro que essas indicações dos livros, no caso, mostra aí que a Constituição, ela leva a gente, a própria Constituição, ela já é feita para que o Estado brasileiro seja um Estado altamente intervencionista,
tá? E também um estado bastante grande. Então, é, é o que nós temos para hoje, tá? A Constituição brasileira é o que temos para hoje, né? Eu acredito que ela precisa ser revisada, dá para se modernizar, dá para se rever algumas coisas que nós temos na nossa Constituição, tá? E o que explica essa grande tributação no Brasil é que você precisa manter um Estado extenso, né? Funcionalismo público. E o funcionalismo público, a própria Constituição, ela mostra, né? Ela, ela justifica esse Estado maior aí, tá? Aqui eu queria citar, já que eu falei na questão importante de que o tributo tem que estar instituído em lei, eu coloquei na página 66, né, só um lembrete aqui para mim durante a aula, que existem alguns elementos obrigatórios que tem que conter na lei que institui um tributo, né? Então, você tem no artigo 97 do Código Tributário Nacional que somente a lei pode estabelecer a instituição de um tributo, a sua majoração ou redução, tá? A definição do fato gerador, né? A causa, porque o tributo ele tem que ter alguma causa, né? Então, a gente chama de fato gerador. Se aquilo ali ocorrer, aquilo vai dar início a todo o procedimento do tributo, tá? Tem que especificar o sujeito, né? O sujeito que vai ser o pagador do tributo, né? Ele vai fixar também, tem que estar fixado em lei a alíquota, né? O quanto que é permitido, assim como a base de cálculo. Existe uma flexibilidade, então a lei vai trazer é, uma variação de alíquota e dentro dessa margem, os estados ou municípios eles podem trabalhar com uma pequena margem aí de flexibilidade na cobrança em termos de alíquota. Você vê que tem diferentes alíquotas pode haver uma diferença entre um estado e outro e tudo mais, mas isso tudo tem que estar estipulado em lei, tá bom? É, nós temos o 5 espécies de tributos. O tributo ele é considerado como gênero, do qual ele possui 5 espécies, né? E quais são os tributos existentes no Brasil, tá? Nós temos o imposto, que é bem conhecido, a gente utiliza muito, né? A gente sabe bastante do imposto, que ele é um tributo, na verdade, né? A gente tem as taxas, nós temos a chamada contribuições de melhoria, as contribuições ou contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Esses são os 5 tipos de tributos existentes no Brasil, tá? E a gente vai estar vendo as características de cada um deles, tá? E eu sempre reforço de que nós estamos vendo as características gerais, porque dentro dessas espécies você vai ver que alguns possuem características específicas, existem exceções, existem é, é, condições especiais e tudo mais, tá? Que no caso nosso a gente não vai estar vendo, mas só para vocês saberem que o assunto em si ele é bastante complexo, tá? Ele não é uma coisa, como eles dizem, pacificada, porque o assunto tributos, há diferentes tipos de entendimento, às vezes, se você consultar, por exemplo, um advogado, ele vai falar uma coisa, se você consultar um contador, ele pode falar outra. Então, ele tem essa margem de interpretações. É claro que isso vai gerar um processo no sentido de que tem que ser analisado por instâncias superiores, o juiz vai determinar uma coisa, isso pode subir aí para o entendimento de tribunais superiores. Então, quando você pega, por exemplo, um livro de direito tributário, uma grande parte do livro, na verdade, são
votos de ministros, entendimentos e tudo mais, tá? Então, não é uma coisa não é uma coisa definida, tá? Tem vários pontos assim que estão em discussão, né? Eu digo definido nesse sentido. Tem vários pontos aqui que dão margens à discussão que não estão pacificados quanto ao entendimento, tá? O fato gerador, eu destaquei ali que a gente não pode esquecer, porque o fato gerador, cada um dessas espécies de tributos vai ter um fato gerador que precisa ser identificado aí para dar início à cobrança do tributo, tá? Mas antes da gente entrar em detalhes e falar sobre cada espécie de tributo, é importante destacar que os tributos eles possuem algumas funções, né? Então, o fato de se tributar, ele procura atingir três funções, né? Ele pode, na verdade, atingir três funções diferentes, que é a primeira chama fiscalidade, ou seja, um tributo ele existe para arrecadar dinheiro, né? Mas não só isso, você tem a função de extrafiscalidade, que é para você incentivar ou desestimular determinadas condutas. Então, um tributo, ele também tem uma função de você, por exemplo, desestimular determinados comportamentos. Quando você pega e verifica que o tributo sobre o maço de cigarro ou sobre a produção de cigarro é de 400%, então isso significa que você está utilizando de uma função extrafiscal do tributo. Então, 400% é um tributo altíssimo. Por que que tem esse tributo alto? Porque é uma forma, né, que o governo, né, utiliza de estar desestimulando, por exemplo, você consumir esse tipo de produto, tá? É claro que dentro dessa perspectiva a gente poderia analisar de diferentes formas e isso aqui daria margem para muitas discussões, né? Então você vai ter produtos com baixo valor tributário, né? Geralmente os produtos de cesta básica, o óleo, arroz, feijão, o açúcar, sal e tudo mais, e alguns outros têm uma carga tributária mais alta. Alguns com objetivo mais de arrecadação, outros com esse objetivo aí de extrafiscalidade, que é desestimular o consumo, tá? E você tem a parafiscalidade, que é uma outra função, tá? Que serve, que a função dela, na verdade, é de fiscalização do tributo. A parafiscalidade, ela funciona no caso dessas categorias profissionais, então como você tem o CREA, a OAB, esse tipo de grupos, né, profissionais, no caso da OAB, que é uma organização que ela vai procurar defender os interesses da classe e fiscalizar também ao mesmo tempo os profissionais que atuam na área, tá? Então, no caso, esse tributo, essa taxa que a OAB arrecada anualmente de todos os advogados, ela tem essa função de parafiscalidade. É claro que ela vai gerar renda, no caso, para essa organização, tá? Mas ela tem esse objetivo de fazer com que essa organização fiscalize e, e esteja aí de olho na atuação da classe, tá bom? Então você vai ter muitos exemplos nesse sentido. Agora, a respeito das espécies de tributos, né, a gente precisa conhecer aí as 5 espécies existentes no Brasil. Nós temos o imposto, que é bem conhecido. No final da nossa aula, a gente vai estar trazendo alguns exemplos de impostos para vocês conhecerem. Não estou trazendo todos os tributos, não vou estar trazendo todos os tributos, mas alguns deles, tá? Você tem quais são as características gerais do imposto? Ele é desvinculado de qualquer atuação do Estado.
Então, o imposto, ele, você paga ele, tá? E o Estado não precisa oferecer nada em troca. Essa é uma característica do imposto, tá? Ou seja, você paga porque tem que pagar, tá? Ah, eu estou pagando imposto, eu exijo. Não, você não exige nada quando você paga o imposto. Ah, isso é uma característica do imposto, tá? Então, não há nenhuma atuação do Estado em contrapartida ao seu pagamento em dinheiro, tá? Isso até leva a uma segunda característica que é justamente o dinheiro do imposto não está vinculado a nenhum destino específico, né? Então, o imposto, a ideia dele é custear as despesas públicas gerais, tá? Portanto, ele não pode ter destino vinculado. O dinheiro que se arrecada em imposto, ele não tem um destino vinculado. Isso significa o quê? Que aquele dinheiro, ele não vai ser utilizado para determinada finalidade específica. Ele simplesmente é um dinheiro que está em caixa e que o gestor do dinheiro vai usar ele da forma que achar que deve ser usada. Então, é um dinheiro que tem uma liberdade ali para você utilizar da forma como o gestor achar melhor, tá? É claro que, como eu disse, há algumas exceções no caso, mas todo imposto vocês têm que guardar essas duas características, que ele é desvinculado de atuação do Estado, ou seja, você paga imposto e o Estado não é obrigado, na verdade, ele não vai te oferecer nada, você simplesmente paga, tá? E ele não tem um destino vinculado. Ah, eu pago imposto e o dinheiro desse imposto vai para a saúde. Não, não vai para a saúde. Ele pode ser utilizado em obra pública, pode ser utilizado na saúde, pode ser utilizado para outras coisas, tá? Ele não tem um destino vinculado. Eu pago imposto e esse dinheiro vai para tal coisa. Ele não vai para tal coisa. Ele pode ser utilizado em diferentes formas. Existem algumas exceções para isso, tá? É, o que é diferente da taxa, que é a nossa segunda espécie de tributo, tá? A taxa, ela já é... O Matheus, ainda não. Eu vou dar uma olhada lá depois, tá? É, a taxa, ela tem características diferentes, tá? Qual que é o fato gerador da taxa? A taxa, ela é vinculada a uma ação estatal. Então, você só paga a taxa, ao contrário agora do imposto, se alguma coisa for feita para você, entendeu? Então, a taxa, ela tem que ter alguma ação estatal em contrapartida. Então, você está pagando por alguma coisa que te foi realizado, foi feito para você, tá? A taxa, ela é uma boa fonte de arrecadação para os municípios, né? É uma excelente forma de arrecadação para os municípios e ela tem mais duas características interessantes aqui que estão juntadas nesse tópico, que é o exercício custear, né? Custear o exercício de polícia. Esse polícia aqui não é a polícia militar, esse aqui chama-se poder de polícia, que está relacionado à fiscalização. O que que isso significa? Que são o custeamento do trabalho, das atividades de fiscalização exercida pelos é, servidores públicos que estão responsáveis por determinado trabalho no qual você está pagando a taxa, tá? E também uma característica importante da taxa é que é um serviço, esse serviço público que o Estado vai estar prestando para você, ele tem que ser específico, tá? E tem que ser divisível. Isso é uma característica aí da taxa. Você só vai estar pagando a taxa se você souber exatamente do que se trata a taxa que você está pagando e ele tem que ter a característica de ser divisível. Divisível significa assim, olha,
você tem que mensurar exatamente o quanto você está oferecendo para o indivíduo, tá? Que está pagando a taxa. Então, tem um exemplo interessante de que a taxa, ela, antes a gente pagava a taxa de iluminação pública, né? Depois foi considerado que a iluminação pública não poderia ser pagada em forma de taxa, então acabou virando uma contribuição aí de outra forma, porque não tem como você mensurar o quanto de, por exemplo, iluminação pública cada indivíduo está utilizando. Então, como se trata de direito tributário, direito cheio dessas regrinhas, esses, é, essas margens aí para discussão, acabou é, se tornando outra coisa, tá bom? Uma outra característica não, mas uma observação importante é que a taxa ela é diferente de tarifa. Tá? A tarifa é conhecida como preço público e a tarifa, ela, ao contrário da taxa, ela não tem essa obrigação de pagar porque é possível é, você nem utilizar o serviço. Então é uma opcional. Se você utilizar determinado serviço, né, você acaba pagando. Deixa eu ver se aqui no livro eu ponho as páginas aqui para me consultar, porque tem que estar consultando durante a aula aqui o livro. Mas a tarifa, ela tem algumas características próprias que diferencia da taxa, tá? É só uma observação aí para a gente ficar atento. Deixa eu ver se fala aqui do aspecto da tarifa. Se tem algum exemplo. Ah, um exemplo de taxa que eu esqueci de citar é, por exemplo, é, alvará de licença, né? Então, uma taxa cobrada quando você vai abrir um estabelecimento comercial, por exemplo, e vai ter visita ali da prefeitura, e aí vai ter bombeiro, vai ter um monte de coisa, o pessoal vai lá fiscalizar, ver se está tudo em ordem, se está apto ao funcionamento e tudo mais, aí você paga uma taxa. Então, o que que você teve em troca? Você teve, em contrapartida do Estado, uma visita, isso demandou tempo, isso houve um trabalho. Então, um exemplo de taxa, tá? É o alvará de licença. Os outros dois exemplos, os outros dois exemplos não, os outros duas espécies de tributos, na verdade falta três, é a contribuição de melhoria, as contribuições ou contribuições especiais, tá? E nós vamos ter depois o empréstimo compulsório. O que que é uma contribuição de melhoria? Então nós vimos aí as características do imposto, tá? Só voltando aqui. Ele é desvinculado de qualquer atuação do Estado e ele não tem um destino vinculado. De forma geral, é isso que classifica o imposto. A taxa, o fato gerador, ele está vinculado a uma ação do Estado, uma contraprestação aí de serviço ao indivíduo. Ele e ele tem que ser um serviço público específico e divisível, tá? E aí eu acabei trazendo informações extras que é uma boa arrecadação para os municípios e que é diferente de tarifa. A contribuição de melhoria, ela tem as seguintes características. Ela está relacionada à realização de obra pública que vai trazer uma valorização imobiliária para os proprietários próximos, tá? Então, qual que é o fato gerador ali embaixo, que eu coloquei FG lá? Valorização imobiliária decorrente de obra pública. O que que isso significa? O que que dá início, né, o fato gerador, a uma cobrança de tributo de contribuição de melhoria, é que haja alguma valorização do imóvel decorrente de alguma obra pública, tá? Só que a contribuição de melhoria é algo bastante complicado e é fácil de entender por que que é complicado, tá? Porque as obras públicas, na sua maior parte, elas costumam trazer valorização imobiliária. Então, um asfaltamento, uma praça, né?
você estabelece ali uma escola e tudo mais. Existem exceções, existem obras públicas que podem ter o efeito contrário, que vão trazer desvalorização para o imóvel. Isso também é possível que ocorra, tá? Mas havendo valorização do imóvel, o que é possível e está previsto em lei? É possível que você gere esse tributo, chamado contribuição de melhoria, no qual você vai fazer o custeamento dessa obra pública e distribuir para todas as pessoas que foram beneficiadas da obra pública. Ou seja, se o seu imóvel teve uma valorização imobiliária decorrente de obra pública, você vai estar aí apto a pagar aí esse tributo. Só que geralmente é um tributo que não se cobra, tá? Geralmente ele é incomum, ele é bastante incomum cobrar porque é um tributo que apresenta grandes dificuldades na cobrança. Primeiro, você imagina que você mora num bairro, aí a prefeitura fez uma obra pública, essa obra ficou em R$ 1 milhão, houve valorização de vários imóveis ali no bairro, e aí eles vão ter que ratear esse R$ 1 milhão para os moradores. Aí os moradores, como é que vai fazer para cobrar isso dos moradores, né? É claro que eles podem falar que não pediram a praça, mas é complicado porque a lei permite esse tipo de tributação. Mas aí tem outros problemas. A pessoa ela consegue pagar isso? Você imagina, por exemplo, obras públicas realizadas em locais de baixa renda e a pessoa não tem capacidade de contribuir. O imóvel da pessoa valorizou, mas a pessoa ela tem baixa renda. Como é que ela vai pagar um tributo? É claro que ela foi beneficiada da obra pública, mas ela não tem condições de pagar, né? Então, só para vocês verem que, embora exista, essa contribuição de melhoria dá margem para muita discussão, tá? E muitos problemas, como vocês podem ver. Então, imagina que você foi beneficiado do seu imóvel e depois é, eles vão lançar aí o tributo e aí vai ficar essa discussão aí de pagamento, tá? Mas saiba que isso é permitido em lei. Só que é pouco utilizado devido a vários problemas aí que você já percebeu. Um outro problema também relacionado à contribuição de melhoria, talvez isso seja o que mais justifique a existência desse tributo, é que você pode chegar na questão do enriquecimento ilícito. O que que significa isso? É a pessoa ser beneficiada através do dinheiro de obra pública. Então, você imagina que você tem alguns terrenos em um loteamento, aí o que que a prefeitura faz? Ela vai lá, asfalta, leva iluminação pública, gasta com rede de esgoto, depois ela tem que fazer mais algumas obras públicas próximas ali. Então, houve uma valorização do seu imóvel. Você tinha um terreno que valia 20 mil, agora ele está valendo 65 mil. Entendeu? A prefeitura poderia chegar lá e ratear o custo da obra pública toda entre todos os beneficiários, tá? E o que que acontece? Então vocês percebem que é possível também acontecer esse outro aspecto. Eu me lembro que o professor da minha disciplina citou alguns exemplos de alguns casos no Brasil onde isso ocorreu. Então, a pessoa utilizou da máquina pública para enriquecimento ilícito, ou seja, ela utilizou de obras públicas para valorizar os seus imóveis, entendeu? Ou de pessoas interessadas. Então, vocês veem que é bastante complexo quando a gente vai lidar com contribuição de melhoria, tá? É, nós temos a questão das contribuições ou contribuições especiais, tá? As contribuições, elas são bem específicas e para fins específicos. Então, aqui você vai encontrar casos especiais de tributos que se aplica em situações especiais. É isso, tá?
E dentro dessas contribuições especiais, você vai ter autarquias, você vai ter sindicatos, você vai ter OAB, o CREA, entre outras coisas, tá? Que tem as suas próprias especificidades aí de tributação, tá bom? E, por último, a quinta e última espécie de tributos existente no Brasil, então a gente tem o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e você tem o empréstimo compulsório, tá? O empréstimo compulsório, ele só existe no Brasil, tá? Ele não existe em nenhum outro lugar, pelo menos até 2011, quando eu realizei o meu curso. Até então, ele só existia no Brasil, eu acredito que ainda seja só aqui. Ele é um imposto que, quando ele é criado em lei, ele precisa estar dizendo as condições de devolução desse dinheiro, ou seja, é um dinheiro que é uma espécie de empréstimo, né? Tanto que o nome diz, empréstimo compulsório. Você é obrigado a emprestar dinheiro ao Estado, tá? E ele diz devolver sob algumas condições que têm que ser estipuladas em lei, tá? E o fato gerador desse tributo, ele é complicado. Ele acaba sendo qualquer situação abstrata, tá? Afinal das contas, por quê? Porque vocês vão ver que na própria definição do tributo é alguma coisa assim muito genérica e que pode facilmente ser estabelecida. Qual então que é essa definição aí do empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório, ele objetiva arrecadar valores destinados às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou no caso de investimento público urgente e de interesse nacional. Então, quando você pega esse pequeno texto aí e você for analisar, o empréstimo compulsório, ele pode ser aplicado em qualquer caso. É um tributo que pode ser tirado inventado, entre aspas, facilmente, tá? É, quando você vai estudar nos livros de direito, eu me lembro do professor, é uma figura um tanto quanto bastante bizarra dentro da legislação. Porque olha só, o empréstimo compulsório, ele é destinado às despesas extraordinárias, que são despesas não previstas, tá? Decorrentes de calamidade pública. Então, você vai criar um tributo, tá? é, que tem como fato gerador calamidade pública. O que que é calamidade pública? Ninguém sabe. Não tá definido na lei. O que que é calamidade pública? Calamidade pública pode ser a dengue? Pode. Pode ser a dengue. Covid? Certamente poderia ser. Aliás, eu só não falo que eu não sei por que que ainda não criaram um tributo sobre o Covid, é porque a situação já é complicada para as pessoas. Mas saiba que poderia existir aí o tributo chamado Covid-19, tá? Porque se encaixa perfeitamente no empréstimo compulsório. Então, calamidade pública é qualquer coisa que esteja na imaginação do legislador que está criando a lei, entendeu? Então, calamidade pública pode ser uma enchente, pode ser uma seca, pode ser dengue, pode ser uma pandemia. Então, ele dá margem para muitas coisas, tá? E ele continua ali, guerra externa ou iminência de uma guerra, né? Porque você precisa financiar os altos custos aí envolvidos em uma guerra, ou no caso de investimento público urgente e de interesse nacional. O que que é esse investimento? Também não está definido na lei. Esse investimento, então, ele dá margem para várias interpretações. Ele não fala se é obra, ele não fala se é obra ou se é algum serviço, ele simplesmente usa a palavra investimento. Então fica uma coisa muito genérica. Então você, olhando aí para o texto, você vê que tudo é muito genérico e abstrato. Calamidade pública depende da interpretação de quem está criando. Investimento depende do que ele considera investimento, tá?
urgente, né? Quem que define o que é urgente, né? E de interesse nacional, que não seria difícil de justificar. Então, empréstimo compulsório é um tipo de tributo que tem aí a sua definição. Essa aí é apresentada para vocês. Vocês veem que é bastante abstrato, tá? E poderia ser criado. Só existe no Brasil esse empréstimo compulsório, tá? Mas também, assim, como foi falado da contribuição de melhoria, é um tipo de tributo assim que você não vê. Você não vai ver facilmente, mas saiba que ele está previsto. As pessoas nem sabem que ele existe, tá? Mas o dia que aparecer alguma coisa, então a lei foi criada já pensando numa possibilidade de utilização, embora ele não seja usado, mas ele já está previsto em lei, tá bom? Dentre alguns exemplos aqui, nós temos, é, eu vou citar aqui alguns exemplos de tributos. Nós temos os tributos municipais, o IPTU, o ISS e o ITBI. Eu vou pegar um ou outro só para a gente analisar um pouquinho melhor, tá? E depois tem alguns tributos estaduais e por último eu trouxe alguns tributos federais. São muitos tributos. O objetivo da aula aqui é vocês saberem por que se cobra tributos, né? Qual que é a definição de tributo, quais são as espécies, os tipos de tributos existentes no Brasil, quais são as funções do tributo, tá? E agora a gente vai estar vendo alguns tributos existentes no país. Então nós temos os municipais, tá? Eu marquei ali página 981. Então, nós temos o famoso imposto IPTU, que é o imposto municipal. Então, chama-se Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, tá? Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Competência e a quem compete esse tributo? Esse tributo, ele compete aos municípios, tá? É uma lei federal, mas compete aos municípios aí essa organização da forma como vai ser cobrada o tributo, tá? Então, caberá aos municípios, mediante a edição de lei ordinária municipal, a instituição do IPTU, havendo territórios federais não divididos em municípios, a competência passa a ser da União. Sujeito passivo, quem que vai pagar o tributo? Eu só estou usando o IPTU para a gente observar mais detalhes, mas não vai ser com todos os impostos que eu vou fazer isso, tá? Vai ser só com o IPTU. Os próximos eu só vou citar algumas observações especiais. Então, quem que paga o IPTU? O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, tá? É importante destacar que o IPTU ele pode ser é, de um bem imóvel por natureza ou por acessão física. E qual que é a diferença? Bens imóveis por natureza são os imóveis que se formaram por força da natureza, compreendendo solo, superfície, árvore, fruto, pendente, espaço aéreo e subsolo, tá? Ou pode ser bens imóveis por acessão física, que é tudo que o homem incorpora permanentemente ao solo, edifícios, construções, de modo que não possa se retirar, né, ser retirado sem destruição, modificação, fratura ou dano. Então, o IPTU você vai pagar por bens imóveis, seja aqueles que têm algum tipo de construção lá, ou terreno, árvore, se tiver lá um terreno interessa, você vai estar pagando IPTU. Só que o IPTU, ele é pago dentro da zona urbana, e aí você precisa estar atento à observação do que é considerado zona urbana, tá? Nós temos aqui que, para efeito do imposto IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal.
observando o requisito mínimo da existência de melhoramento indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, tá? Construídos ou mantidos pelo poder público. Então, ele vai trazer aqui 5 incisos, e para se caracterizar a área zona urbana, além de estar definido na lei municipal, tem que estar com pelo menos 2 características dessas 5, que é meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, ou abastecimento de água, ou sistema de esgoto sanitário, ou rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, ou escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, vou parar por aqui, mas ele vai citando exemplos aí do que é considerado a zona urbana. Então, depois do IPTU, você vai ter a base de cálculo, né? Qual que é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel, que é o valor colocado à venda, o valor à vista, né, do imóvel quando ele é colocado à venda. Dentro dessa base de cálculo, você vai ter as alíquotas e tudo mais. Então, no caso, você vai tendo aí depois algumas observações importantes sobre o tributo. Então o IPTU é imposto sobre a propriedade, o imóvel que você tem dentro da área urbana, tá? Que tem algumas características para ser considerada via urbana. O proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor é responsável por esse pagamento, tá? E tem uma característica interessante do IPTU, que a sua base de cálculo é relacionado ao valor do imóvel à vista no mercado, tá? Só que uma questão interessante do IPTU é que geralmente ele é um tipo de tributo em que não se mexe nas cidades, tá? Geralmente a prefeitura é, ela não interfere no IPTU no sentido de você atualizar o valor dos imóveis, entendeu? É importante saber disso, tá? Então, como a base de cálculo para você pagar o IPTU é o valor do imóvel, não há nenhum interesse da prefeitura em atualizar o valor dos imóveis, tá? Havendo a atualização do valor dos imóveis, ou seja, você vai chegar ao valor real ali, e é claro que isso vai gerar um pagamento muito maior de IPTU. Por que que nenhum prefeito no Brasil faz isso? Porque se ele fizer isso, ele não ganha, não existe mais eleição para ele nem para o partido dele. Simplesmente morre, tá? Olha só que interessante. Os prefeitos, eles não mexem no IPTU, eles não atualizam o valor do IPTU. É claro que se atualizar o valor do IPTU, as prefeituras vão receber muito mais dinheiro. Só que todas as pessoas vão pagar, tá? E aí isso tem um reflexo direto nas eleições. Então as pessoas não costumam, eles não mexem nessa atualização do valor do imóvel. Tanto que se você é comum você observar, por exemplo, imóveis que estão pagando o valor de IPTU muito, muito ultrapassado. Então tem imóveis aí que estão valendo aí 700 mil reais ali no centro de São João, eles estão pagando IPTU como se valessem 240 mil reais. Há muitos anos que eles estão pagando isso. Então, só para vocês verem como que é complicada essa situação. As pessoas, muitos casos, né, a maioria absoluta dos casos, elas pagam um valor de IPTU muito abaixo do que deveriam pagar, simplesmente porque não tem uma atualização do valor do imóvel, tá? É, ninguém vai mexer com isso, tá? E é comum você observar, por exemplo, você pagar um IPTU em áreas novas da cidade muito mais alto do que áreas no centro.
Então, se você tem um terreno, por exemplo, que está a 5 quilômetros do centro da cidade, um terreno, né? Você paga um IPTU muito maior do que uma casa imensa no centro da cidade. Por quê? Porque aquela casa já faz 26 anos que não tem o valor do IPTU atualizado, e como o loteamento é novo, assim que foi feito o loteamento, ele já veio com o valor atualizado. Então, às vezes, o valor do terreno, ele é igual, equivalente, superior, sei lá, a um valor de uma casa no centro da cidade, entendeu? Então, existem essas observações importantes para vocês saberem a respeito do IPTU. Dentro dos impostos municipais, você tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, tá? Era conhecido também, se eu não me engano, como ISSQN, né? Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Você tem o ITBI. Tá, agora eu vou passar e só vou parar para fazer algumas observações que forem necessárias. O ITBI, o nome do imposto é Imposto sobre a Transmissão Interviews, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Esse é o nome do imposto, tá? E tudo isso. O ITBI é interessante, que é um imposto municipal. O interessante do ITBI é o seguinte, é, quando você está comprando um imóvel, vendendo um imóvel, ele é um. Quem paga o ITBI pode ser tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Geralmente é quem está comprando, tá? Porque o cara que está vendendo, ele não quer, ele acaba passando para frente esse tributo. Aí o cara já está comprando a casa, aproveita e paga mais um pouco, tá? E ele tem, e geralmente ele é uma pancada, tá? É um valor alto, porque ele tem como a base de cálculo o valor venal do bem imóvel, ou seja, aquele valor de venda à vista no mercado, né? E aí depois tem as alíquotas, tá? Então é um valor muito alto. E hoje não é comum, mas existem alguns casos, né, que as pessoas compravam os imóveis e não atualizavam no cartório de registro de imóveis. Então, como que funcionava? Funcionava na confiança, tá? Eu vendia uma casa para alguém, a casa continuava no meu nome, tá? Eu recebi dinheiro da pessoa e por vários anos isso continua assim, né? Uma questão interessante que a gente descobriu há uns 2, 3 meses atrás é que meu pai vendeu uma casa mais ou menos em 1978 e a gente descobriu que a casa até hoje está no nome do meu pai, entendeu? O que que aconteceu? Pessoa que comprou a casa, comprou na confiança, meu pai vendeu na confiança, então ele pegou o dinheiro da casa, não foram lá no cartório de registro de imóveis pagar o tributo, porque é um valor muito alto e aí as pessoas não querem pagar, elas correm o risco de perder a casa depois, né? E essa casa já foi vendida para mais 2 pessoas, eu acho que está no terceiro proprietário já, terceiro ou quarto proprietário. E aí a gente teve a curiosidade de ver porque é uma casa que é ao lado da casa atual dos meus pais. Aí eles falaram assim: ah, e se a gente comprasse aquela casa de volta, a gente vê o valor dela, procura o proprietário. Na hora que fui procurar o proprietário, era meu pai o proprietário da casa. Ainda é o meu pai, né? Então, eu tenho um amigo que ele é dono de cartório, não é de registro de imóveis, mas lida muito com registro de imóveis. Ele falou que é um caos. Tudo que você for mexer na cidade foi feito errado. Tudo na cidade foi feito nas coxas. Então, os registros de imóveis, pessoa que construiu em terreno do outro, pessoa que invadiu a área do outro, pessoa que já trocou de nome, pessoa que morreu, o caos. É raro você chegar e achar uma situação regular de imóvel quando você vai no cartório de registro de imóveis. Então, ele me cita vários exemplos dessa prática que era muito comum,
né? As pessoas vendiam na confiança, pagavam na confiança e não tinha nenhum tipo de problema, tá? Só estou dando um exemplo de que assim, a pessoa para não pagar o imposto que é pesado, tá? Porque é em cima do valor do imóvel. Então, algumas vezes acontecia isso. Hoje não acontece mais, né? Acredito que seja muito difícil. Acho que nem existe mais, mas há 50 anos atrás as coisas eram mais ou menos assim, feita bem nas coxas mesmo, tá? É, impostos estaduais. Você tem o ICMS, Imposto sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte, Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. ICMS é uma importante renda aí para os estados, tá? Você tem o IPVA, né? O imposto aí para veículos automotores, você tem o ITCMD, então são impostos, esses são os impostos estaduais. Lembrando que eu não coloquei todos os impostos, eu acho que existe. Eu peguei alguns aí que eu encontrei aqui, achei mais importante, tá? Deixa eu ver aqui o que que é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ou seja, o fato de quando você compra uma casa, você vai pagar imposto, mas e se eu doar uma casa para alguém, tem como fugir da tributação? Não tem, tá? Porque existe imposto sobre doação também, inclusive por causa de morte também existem tributos, tá? É, agora vamos para os impostos aí federais, já caminhando aí para a última parte da aula. Impostos federais são bastantes, tá? Você tem o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O ITR, pessoal, ele é similar ao IPTU, né? Só que agora é o Imposto sobre Propriedade Rural, né? Uma característica interessante do ITR, uma observação interessante, é que o ITR ele é um imposto federal. Porém, a arrecadação do imposto fica com o município, tá? Ele tem essa peculiaridade, tá? Não é possível você fiscalizar com funcionários federais as roças, fazendas, chácaras do Brasil inteiro, porque o Brasil é o tamanho de um continente, é gigantesco, impossível. Então, o governo federal não tem condições de fiscalizar essas propriedades do país. O que que ele faz? Ele passa essa responsabilidade de fiscalização rural para os municípios, tá? E os municípios que ficam com essa função aí de fiscalizar. Só que aí o governo federal acaba num acordo falando, então vocês fiscalizam e vocês mesmos aí ficam com a renda aí do ITR, tá? O ITR ele tem outras características como a extrafiscalidade, né? A função é, do produto aí do tributo, né? Desculpa, vinculado aí a outros objetivos que não seja a arrecadação de tributos, tá? Então, ele tem os seus outros motivos ligados a questões de latifúndios improdutivos, política agrária e tudo mais, mas essa é uma característica do ITR. Mas o ITR, assim também como o IPTU, o pessoal não vai mexer muito, tá? Você tem o IOF, que é a gente fala Imposto sobre Operações Financeiras, ele tem um nome um pouco mais extenso, que vai ser aplicado sobre operações de crédito, tá? Então, se você comprar um jogo no Steam lá, pagou R$ 75 no jogo, depois vai vir no seu cartão lá o valor Steam, R$ 75, depois vai vir descrição lá IOF, um outro valor, né? Ou seja, houve uma operação financeira e o negócio apontou lá. Tem várias alíquotas e outras observações, né? Mas se aplica a operações de crédito, de câmbio, é, entre outros aqui. Depois do IOF, você tem imposto de importação, imposto de exportação,
tem o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Você tem, por último, que eu coloquei aqui, o imposto de renda, tá? O imposto de renda, ele é um imposto voltado de acordo com a renda do indivíduo, tá? Então, você tem uma tabela de diferentes alíquotas, então, se sua renda atingir determinado valor, vai ser aplicada uma alíquota diferente, tá? É, é um imposto alto, tá? Que a mordida é muito grande na renda das pessoas, tá? Então você tem rendas ali que na medida você tem rendas que você não tem esse imposto, a partir de uma renda é uma alíquota, vai subindo até, se eu não me engano, a maior mordida do imposto de renda é em torno de 27,5%, ou seja, você tem um terço do teu salário é pego pelo Estado, tá? Para te oferecer coisas que você geralmente faria melhor se esse dinheiro estivesse na tua mão. Então, se o Estado te dá uma mordida de 5 mil por mês, se você ganha 15 mil, o Estado morde 5 mil, né? Para ele proporcionar para você uma saúde, né, educação, entre outras coisas, e por aí vai. Uma coisa interessante do imposto de renda é que vocês observam que recentemente teve algumas multas ou atuação aí da Receita em algumas pessoas aí que eles chamam de pejotização. O que que é isso? A pessoa, para pagar menos tributo, ela transforma o seu trabalho pessoal em uma empresa. Então, você pega, por exemplo, um apresentador de jornal que ganha 1 milhão por mês. O que que o cara faz para não pagar 300 mil reais por mês de tributo, de imposto de renda? O que que ele faz? Ele cria uma empresa, né, um CNPJ, e aí ele justifica, aí a televisão contrata a empresa dele, que na verdade é ele, que vai lá dar a notícia, né, como forma de você contornar o imposto de renda. É claro que isso é muito comum, mas recentemente aí parece que a Receita andou pegando mais alguns casos de pessoas que fazem isso. Então você vai ver apresentador de TV e tudo mais. Um outro caso bizarro relacionado a esse tipo de situação são os jogadores de futebol, tá? O jogador de futebol, na verdade, ele é um prestador de serviço. É isso que ele é, prestador de serviço. Ele tá chutando bola, beleza. E aí, vamos morder aí 30% da renda do cara, né? É claro que eles não são entendidos, é claro que existe lobby, né? Que deturpa essa questão, mas isso no futuro provavelmente vai ser corrigido. Então, o que que o cara faz? Ele é contratado pelo time de futebol como direito à imagem. Então, o Neymar, o que ele está recebendo do time de futebol que ele está ganhando, não é por prestação de serviço, tal e tudo mais, é por direito de imagem. É claro que não. Claro que não. É prestação de serviço, é claro que é prestação de serviço. Então, dentro dessa área tributária, existem eles tentam criar algumas formas aí de você escapar de um tributo, tentando classificar você em outro tributo. Então, isso envolve imposto de renda, prestação de serviço, entre outras artimanhas que eles procuram criar aí na questão tributária, tá? Mas, como eu disse para vocês, deixa eu encerrar a apresentação aqui, é que é uma área bastante complexa, tá? Existem muitos pontos nebulosos nisso. Inclusive, propositalmente, eu acredito que a lei tributária ela já é feita para ser problemática mesmo, tá? Complicada. Existem alguns pontos que não estão bem entendidos, então existem vários entendimentos, existem vários desses ocorrendo vários processos no sentido de explicar em qual categoria que se encaixa toda vez que muda a legislação.
relacionado a tributos e tudo mais. Existe dificuldade em você se adequar e tudo mais, né? Então, saiba que é uma área bastante complexa, tá? Você pode perguntar para um advogado tributarista alguma coisa, ele responde uma coisa, o seu contador pode responder outra. Então, isso é muito comum nessa área, porque alguns funcionários públicos às vezes pode dar uma terceira opinião que não que é diferente das duas anteriores. Então, saibam que é uma área bastante problemática. A ideia dessa aula aqui é só dar um panorama para vocês da questão tributária no Brasil, né? Recapitulando, o objetivo de você arrecadar é você sustentar o trabalho, a estrutura do Estado como um todo. Você tem algumas funções ali do tributo que vão além da arrecadação. No Brasil, aí você tem um conceito de tributo e você vê algumas funções do tributo. Tá? Lembrando que o tributo tem que ser estabelecido em lei. E é claro que se você for estudar especificamente, você vai ter que ver princípio da legalidade, princípio da irretroabilidade, princípio da não sei o que, isonomia, aí começa a vir aquelas coisas de direito todo, tá? Nós vimos aqui que existem 5 tipos de tributos no Brasil, né? O imposto é o mais conhecido, mas tem taxas, tem a contribuição de melhoria, que é aquela de valorização imobiliária, que é complicado. Você tem as contribuições especiais e você tem o empréstimo compulsório, que só existe no Brasil, que dá margem para... dá muita margem, ele é muito abstrato, ele não é específico e tudo mais. E aí depois nós vimos aí alguns exemplos de tributos no Brasil, né? Impostos aqui, mas saibam que a lista é extensa, tá bom?